O que os Estados Unidos estão fazendo com a Venezuela não é invasão. É algo muito mais eficiente e, convenhamos, bem pior do que você imagina. Se chama asfixia econômica. Sem tanque, sem guerra declarada, sem discurso ideológico, só cortando o que mantém o regime de pé: dinheiro vindo do petróleo. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Dani Rolim, eu sou estrategista patrimonial e especialista em investimentos há mais de 13 anos e hoje você vai entender como um conflito geopolítico pode afetar a sua carteira de investimentos. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui, não esquece de ativar o sininho. E antes de tratar isso como um problema distante, vale a pergunta que realmente importa: quem vai pagar a conta? Porque o mercado respondeu na hora, tá? Depois do anúncio do cerco, o petróleo subiu, o Brent avançou mais de 2% e o WTI subiu perto disso também, sem falar do ouro, que disparou para cima de 4.300 dólares a onça, e a prata batendo recordes. Meus clientes estão muito felizes. Isso acontece porque o risco geopolítico aumentou. E olha só, essa história não começou agora. A Venezuela vem sendo desmontada há décadas. O país tem o maior ativo energético do mundo. Você sabe, né? O petróleo. Mas o petróleo não funciona com um discurso político. Ele funciona com capital, gestão e previsibilidade. Isso foi sendo destruído. Primeiro com Chávez e depois de forma ainda mais profunda com Maduro. E aqui entra um ponto importante que costuma confundir muita gente. A Venezuela não é um problema moral. Não é sobre esquerda ou direita. É sobre interesse estratégico. Os Estados Unidos não fazem política externa para punir vilões. Eles fazem para proteger energia, dinheiro e principalmente o poder. Quando um país com as maiores reservas de petróleo do mundo vira instável, imprevisível e mais alinhado com Rússia, China e Irã, isso deixa de ser discurso político e vira problema de segurança econômica. Agora avança para 2025. O Maduro começa a burlar sanções. Vende petróleo por fora. Queria saber como é que ele consegue. Usa navios fantasmas. Negocia diretamente com a China e Rússia e mantém o regime funcionando com caixa paralelo. Para os Estados Unidos, isso vira dois riscos ao mesmo tempo, tá? Um risco econômico, porque acaba desorganizando todo o mercado global de energia, e um risco geopolítico, porque abre espaço para potências rivais do hemisfério ocidente. A resposta disso tudo vem fria e calculada: cerco naval, apreensão de navios, sanções mais duras e pressão logística. Não é Guerra Fria 2.0 declarada, porque guerra custa caro, gera reação internacional e uma instabilidade demais. Entenda que mais de 90% da receita da Venezuela vem do petróleo. Já estava ruim o negócio lá agora, então? Bloquear o petróleo é desligar o respirador do regime. E reparem num detalhe importantíssimo: os Estados Unidos não bloqueiam tudo. Empresas americanas como a Chevron seguem operando sob autorização. O petróleo que passa sob controle americano, passa. O que financia o regime por fora, não passa. Agora vamos aprofundar o ponto do narcotráfico, porque ele é central, tá? Os Estados Unidos estão tentando enquadrar parte do regime venezuelano como uma narcoestrutura. E aí isso muda completamente o jogo. Quando você trata um governo como parte de uma rede ligada ao tráfico internacional, o tema deixa de ser diplomático e vira segurança nacional. E aí, como segurança nacional, ele permite ações muito mais duras, como, por exemplo, bloqueio financeiro, cerco logístico, apreensão de ativos e uma pressão direta. Tudo sem precisar pedir autorização moral ao mundo. Esse é o argumento que sustenta o endurecimento dos Estados Unidos. Agora, voltando para o mercado, deixa eu te explicar o que significa quando se diz que o mercado ficou defensivo.
Defensivo não é pânico, defensivo é proteção. O investidor ele quer reduzir o risco, então ele sai de ativos mais voláteis e busca proteção em ouro, dólar e títulos que considera mais seguros. Exige mais retorno para poder emprestar dinheiro, o crédito fica mais caro, as decisões ficam mais lentas. E aí, na vida real, isso significa combustível mais caro, inflação pressionada, juros mais altos e crescimento mais difícil. Ou seja, a conta não fica só na Venezuela, ela acaba se espalhando igual uma erva daninha. E qual é, afinal, o recado dos Estados Unidos? É o movimento. Eles estão dizendo, na prática, esse modelo não funciona mais. Ou a Venezuela muda a forma de operar, ou vai continuar isolada, quebrada e irrelevante. Historicamente, regimes que perdem receita só têm dois caminhos. Ou eles cedem quando o dinheiro acaba, ou caem quando o custo fica insustentável. Tudo isso é sobre poder, energia e controle. É assim que o mundo funciona. Quem entende, olha a manchete e já sabe. Isso é estratégia. E é por isso que eu insisto e bato tanto em leitura de consequência, porque decisões geopolíticas viram custo econômico muito rápido. E quem entende isso antes, se protege melhor. E aí, se você quer se proteger e estruturar o seu patrimônio desses movimentos que afetam a sua carteira, de ativos que fazem sentido para te proteger, como alocar melhor, como escolher melhor, o caminho para falar comigo está na descrição. A gente conversa e eu te ajudo a enxergar o cenário com menos surpresa e mais preparo e previsibilidade. Riqueza à prova de governo nasce da necessidade e da coragem de tirar o seu dinheiro do alcance de um país que muda as regras no meio do jogo e de políticos que não representam você e muito menos sabem administrar o que eles cobram.